Presidentes dos países com floresta amazônica marcam reunião para a próxima semana. No encontro deve ser assinado um pacto para ações coordenadas em defesa da área. E você vai ver também. Governadores dos estados da Amazônia Legal querem que Bolsonaro aceite a ajuda de outros países para combater as queimadas. O Congresso deve decidir hoje se mantém ou derruba o veto sobre a cobrança de bagagem em voos. Imagens impressionantes. Na Turquia, uma ponte entrou em colapso e assustou pedestres. E o artista Eduardo Cobra leva suas obras para a periferia de São Paulo. Tudo isso e muito mais, agora na edição de 13h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo. Boa tarde para você nesta quarta-feira, dia 28 de agosto de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. Começamos com o site da Rede TV. Homens usam o dedo como arma em possível tentativa de assalto no Rio de Janeiro. A ação dos assaltantes é rápida e impressiona. O mais chocante mesmo é que nenhum deles estava armado de verdade. Fizeram esse gesto aí de arma em punho que enganou a coitada da moça que foi assaltada. A polícia conseguiu prender um dos envolvidos nessa ação. Foi também instaurado um procedimento para apurar o caso. Agora é a vez da página Só Notícia Boa. Crianças plantam árvore de número 100.000 e ajudam a reflorestar Pernambuco. Enquanto nossa Amazônia sofre com os incêndios, tem uma criançada fera aí fazendo bonito. Esse pessoal plantou mais uma muda de pau-brasil, a de número 100.000, neste terreno de uma montadora de veículos na pequena cidade de Goiânia, em Pernambuco. Tudo para estimular e alertar sobre a conscientização ambiental. Que orgulho dessa criançada, hein? E fechamos com o destaque internacional no portal G1. Aos 94 anos, Jimmy Carter voltará a construir casas populares após passar por cirurgia no quadril. Dá para acreditar que este simpático senhor teve um dos cargos mais importantes do mundo, o de presidente dos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu, gente? É que em maio ele passou por poucas e boas ao cair e fraturar o quadril. Bom, para o ex-presidente Jimmy Carter, nada é impossível e toda hora é hora de fazer algo relevante. E é assim que ele retorna ao trabalho voluntário, construindo casas para quem pouco tem. É um belo e enorme gesto do presidente mais velho e, por que não, mais ativo que temos ainda vivo. E os presidentes dos países que têm floresta amazônica vão se reunir no dia 6 de setembro para assinar um pacto e coordenar ações em defesa da área. O presidente Jair Bolsonaro informou que o encontro deve acontecer em Letícia, na Colômbia. Bolsonaro explicou que o encontro vai tratar de uma política única de preservação e desenvolvimento da Amazônia. Devem participar os países da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. São eles: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Apesar de ter território amazônico, a Venezuela não foi convidada. Bolsonaro deu a declaração no Palácio da Alvorada, ao lado do presidente do Chile, Sebastián Piñera, que está em visita oficial ao Brasil. Estamos reunidos com esses presidentes, exceto da Venezuela, para discutirmos então uma política única nossa de preservação do meio ambiente e bem como exploração, de forma sustentável da nossa região. Bolsonaro e Piñera também anunciaram que o Chile vai enviar 4 aeronaves para ajudar a combater os focos de incêndio na floresta. O presidente chileno elogiou o trabalho do governo brasileiro ao combater o fogo e reforçou que países que estejam dispostos a doar recursos ao Brasil devem fazê-lo desde que respeitando a soberania do país. E o presidente da Bolívia, Evo Morales, sobrevoou áreas devastadas por incêndios florestais que atingem seu país desde maio. Segundo Morales, as chamas destruíram 1.200.000 hectares e se intensificaram em agosto. O líder boliviano coordenou as operações em Roboré, no leste.
Felizmente não houve danos humanos, mas em relação ao gado, relatamos que 25 cabeças morreram no incêndio. Um avião supertanker trabalhou ao lado de helicópteros da Força Aérea Boliviana. Bombeiros e equipes civis combatiam as chamas em terra. Morales saudou a decisão do G7 de conceder 20 milhões de dólares para combater incêndios na Amazônia, mas descreveu a contribuição como muito pequena e considerou que não é uma ajuda, mas uma obrigação. E ontem, Bolsonaro se reuniu com os governadores dos estados da Amazônia Legal. Eles pediram que o presidente aceite a ajuda de outros países para combater os incêndios na floresta. O presidente disse que o governo brasileiro estuda aceitar desde que não tenha interferência na nossa soberania. Ainda essa semana deve ser apresentada uma série de propostas feitas pelos governadores. As medidas podem incluir questões relacionadas à regulamentação fundiária e à regulamentação de atividades em unidades de conservação e terras indígenas. E agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e a Polícia Federal fazem uma operação contra o desmatamento e as queimadas em terras indígenas em Mato Grosso. Os agentes flagraram movimentação de caminhões e tratores dentro da terra indígena Areões e procuram pelos infratores. Árvores como ipê roxinho e jatobá foram encontradas cortadas. Um grupo de brigadistas cuida do combate ao fogo. Quase toda a área já foi atingida pelas queimadas. Os desmatadores usam o fogo para explorar ilegalmente a terra. Segundo dados do INPE, a terra indígena Areões é a área com mais focos de calor em Mato Grosso e a segunda no ranking do Brasil. E flagrante de desmatamento na Amazônia. As prisões foram feitas em Manaus. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. A polícia prendeu ontem 5 homens em uma área de mata na rodovia que liga Manaus a Iranduba e Manacapuru, na região metropolitana. Os suspeitos estavam com toras de madeira e equipamentos usados para cortar árvores. A Delegacia de Crimes contra o Meio Ambiente tinha recebido uma denúncia anônima de desmatamento no local. Os suspeitos podem responder pelos crimes de transporte ilegal de madeira, danificar floresta e utilização de motosserra sem licença. Na região metropolitana de Salvador, um cantor e compositor morreu enquanto tocava violão na varanda da casa onde morava. Edilson Dil despencou de uma altura de 4 metros. Ele foi levado para um hospital, medicado e liberado, mas passou mal e foi internado na UTI. Foi quando descobriram que Edilson teve um derrame e um traumatismo. O cantor foi enterrado ontem. A polícia encontrou uma plantação com 8 pés de maconha dentro de um apartamento de classe média alta em Cuiabá. O homem de 26 anos mantinha a estufa dentro de um guarda-roupa. Ele foi preso e disse que plantava a droga para fins medicinais. Os agentes encontraram também uma balança de precisão, cocaína, drogas sintéticas e vários equipamentos usados no comércio de entorpecentes. No litoral paulista, a Polícia Federal procura o empresário Eduardo Oliveira Cardoso, de 43 anos. Ele é suspeito de participar do envio de pelo menos 6 toneladas de cocaína para a Europa. A droga saía em carregamentos no Porto de Santos. O empresário gosta de ostentar. Em vídeos na internet, ele aparece em um galpão frigorífico, enquanto a droga é escondida em carga de fígado de frango congelado e seguiria para o porto de Paranaguá. Em Mossoró, no Rio Grande do Norte, o dono de uma academia foi assassinado quando saía de casa. Pedro Francisco de Oliveira Neto, de 32 anos, levou vários tiros dentro do carro. O suspeito estava encostado no muro, esperando uma oportunidade para agir. Ele atirou e fugiu. Ainda não se sabe a motivação do crime. E o relator da PEC da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, leu nesta manhã seu parecer da reforma na Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele cumpriu alguns trechos do texto aprovado na Câmara dos Deputados.
Tasso Gereissati apresentou parecer favorável à admissibilidade da matéria na CCJ. A previsão é que as discussões sejam abertas na próxima semana e a votação aconteça no dia 4 de setembro. O relator decidiu suprimir 2 mudanças nas concessões de benefícios previdenciários aprovadas pela Câmara. E isso diminuiu a economia prevista em 10 anos em 31 bilhões de reais. Tasso retirou o critério de renda para a concessão do benefício de prestação continuada, pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, e suprimiu o item que elevava a idade e tempo de contribuição para trabalhadores que lidam com atividades prejudiciais à saúde. Para a grande maioria dos trabalhadores, não haverá mudança com possibilidade de reposição de 100% ou mais cumprido o tempo mínimo de 15 anos. Frise-se que, como descrevemos, apresentaremos na PEC paralela uma alteração para tornar o cálculo mais generoso na aposentadoria por incapacidade no caso de acidente, mesmo fora do trabalho. Mas, para compensar a perda de receita, o relator prometeu um aumento de arrecadação de 155 bilhões de reais, com medidas que vão da cobrança previdenciária obrigatória de entidades filantrópicas e o fim da isenção previdenciária nas exportações. E se a proposta for aprovada na CCJ, seguirá para o plenário para ser votada em 2 turnos. E o Congresso deve decidir hoje se mantém ou derruba o veto sobre a cobrança de bagagem em voos. A gratuidade para o despacho de mala de até 23 quilos foi aprovada no Legislativo, mas rejeitada pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma das 115 propostas em análise no Congresso Nacional e que são consideradas com potencial de impactar negativamente o setor aéreo. Outros projetos no Congresso incluem discussões sobre fim da liberdade tarifária e até a instalação de circuito interno de câmera de vídeo dentro dos aviões. Segundo associações brasileiras das empresas aéreas, as margens das empresas de aviação são muito pequenas e mesmo os projetos de pouco impacto podem afetar o custo de operação. E veja a seguir, imagens impressionantes. Na Turquia, uma ponte entrou e desabou, assustou pedestres. E o artista Eduardo Cobra leva suas obras para a periferia de São Paulo. Nós voltamos em instantes. Até já! Olá, boa tarde, 1h19. Pelas novas estimativas do IBGE, a população brasileira chegou a 210 milhões e 100 mil habitantes. A contagem referente a julho deste ano foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O número representou um aumento de 0,79% na comparação com o balanço estimado no ano passado. Em 2018, éramos 208 milhões e meio de brasileiros. O estado de Roraima teve o maior aumento populacional, de mais de 29 mil pessoas, ou 5,1% de crescimento. A população local, que era estimada em 576 mil habitantes em 2018, este ano chegou a mais de 605 mil. E apesar do aumento na população, Roraima continua sendo o estado menos populoso. São Paulo permanece na liderança com a unidade da federação com mais habitantes, quase 46 milhões de pessoas. Ano passado eram 45 milhões e meio. Este ano, mais 380 mil pessoas entraram para a lista do IBGE no estado de São Paulo. Isso representa uma alta de 0,8%. Depois vem Minas Gerais, com 21 milhões de habitantes, e o Rio de Janeiro, com mais de 17 milhões de moradores. E a polícia de Santa Catarina prendeu o suspeito de sequestrar a mãe do jogador Tyson no ano passado. Veja esse e outros destaques pelo país. O suspeito foi preso na cidade de Içara, em Santa Catarina. Ele estava em uma casa alugada e usava um documento falso de identidade. A mãe do jogador Tyson foi sequestrada no ano passado no Rio Grande do Sul. Um homem fingiu que entregaria flores a ela quando outros suspeitos chegaram e a colocaram no porta-malas. Rosângela foi libertada 40 minutos depois, sem ferimentos. Outros 4 homens já foram presos por ter participado do crime.
O jogador Tyson joga atualmente em um time na Ucrânia. No Rio de Janeiro, a mãe leva o próprio filho para a delegacia depois que ele agrediu a ex-mulher. Ian Gouveia teria usado um martelo para ferir a vítima. A mãe do rapaz o obrigou a confessar o crime. O motivo da agressão teria sido o ciúmes doentio que Ian sente pela ex-companheira, que inclusive foi um dos motivos para a separação. Ele vai responder por tentativa de homicídio. Em Fortaleza, no Ceará, um refém foi jogado do próprio carro durante uma perseguição policial. Ele tinha sido assaltado e os criminosos o mantiveram refém. A polícia percebeu e deu ordem de parada, mas os ladrões fugiram em alta velocidade. Foi quando começou a perseguição. A vítima sofreu vários ferimentos pelo corpo. Os criminosos, entre eles um adolescente de 16 anos, foram presos. Em Franca, no interior paulista, uma jovem de 18 anos bateu o carro em uma viatura policial. Ela tinha acabado de tirar a carteira de habilitação e disse que se confundiu com os pedais. Com a batida, a viatura da PM chegou a tombar. Os policiais tinham acabado de começar um patrulhamento. O trânsito no local ficou complicado, mas ninguém ficou ferido. E agora, nos destaques internacionais, imagens impressionantes. Na Turquia, uma ponte entrou em colapso e assustou pedestres. O acidente aconteceu por conta das fortes chuvas que atingem o país. 2 pessoas ficaram feridas. Parece ficção, mas é a mais pura realidade. Repare como essa ponte se dissolve e desaba facilmente. Câmeras de segurança flagraram o momento todinho. Tudo aconteceu à luz do dia na província de Samsun. No vídeo, 2 pessoas e um carro foram literalmente engolidos pelo buraco que se formou após esta ponte ruir. As autoridades turcas acreditam que o desabamento aconteceu por conta de recentes chuvas no local. As 2 vítimas ficaram levemente feridas. O prefeito da cidade turca de Tem disse que a ponte já estava fechada para veículos por risco, mas que mesmo assim os pedestres atravessavam. E pelo menos 23 pessoas morreram e 13 ficaram feridas em um incêndio em um bar no leste do México. O caso está sendo investigado como um possível ataque. Segundo o Ministério Público local, as autoridades estão investigando o caso como um ataque e tentam determinar as causas do incêndio. A cidade é um dos focos da violência provocada pelo narcotráfico no México. A imprensa local informou que o incêndio começou quando vários criminosos invadiram o bar e lançaram coquetéis Molotov. Parentes de funcionários do bar compareceram ao local em busca de informações. Veracruz é uma das regiões mais violentas do país por sua localização geográfica no Golfo do México. Esta é uma das áreas mais usadas pelos narcotraficantes para o transporte de drogas aos Estados Unidos e cenário de extorsões e sequestros de migrantes. E de volta ao Brasil, o artista paulistano Eduardo Cobra, reconhecido pelos seus murais espalhados por vários locais do mundo, resolveu levar suas obras para a periferia de São Paulo. A exposição itinerante chamada de Galeria Circular pretende rodar 13 bairros da capital até o dia 8 de setembro. No mundo de violência, desenhos cheios de cor ganham destaque. Paz, união de povos, preservação do meio ambiente e dos animais são temas que o artista Eduardo Cobra busca retratar. Os meus murais, eles possuem um propósito, não é simplesmente pela questão estética e tal. Eu gosto de falar sobre muitas causas através desses trabalhos. Causa de violência, causa de racismo, questão de drogas, tantas coisas, né, que essas crianças passam no dia a dia. E por aqui tem tantos artistas, tantas pessoas ansiosas por uma oportunidade, às vezes uma oportunidade simples que a gente pode dar uma esperança, né, para elas. A arte que começou no bairro do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista, ganhou o mundo. Está presente em 20 países e cada obra tem um propósito, quase uma vida própria. A oportunidade de conhecer 30 países diferentes, pintar mais de 50 murais nos Estados Unidos, então é uma coisa que eu não imaginava, principalmente vindo de uma origem mais simples e tudo mais, né? Pela
belas alturas ou em pontos bem inusitados, as obras proporcionam uma nova forma de ver a cidade, colorida e com muita vida. Mudar o mundo e provocar reflexão são grandes ideais do artista. Eu acho que a beleza da arte pública, da street art, é justamente essa, né? Dar ao acesso a todas as pessoas de diferentes classes sociais, né? Então eu acho que esse é o ponto importante do meu trabalho. Eduardo Cobra já foi pichador, grafiteiro e agora se define como muralista. O artista coleciona milhares de obras ao longo de 3 décadas trabalhando com essa arte. Para comemorar os 30 anos de trabalho nas ruas, o artista realizou um de seus maiores e mais planejados projetos, a Galeria Circular. Uma exposição dentro de um ônibus que vai levar as suas obras, entre originais e reproduções, para 13 lugares da Grande São Paulo. E assim, possibilitar o acesso à arte para todas as pessoas. A arte está estampada em todos os lugares, na parte de fora e dentro do ônibus. O veículo sofreu muitas alterações, desde o piso, instalações, iluminação e um telão, até o tamanho dos desenhos. Eu me inspiro nele porque eu acho que ele tem um negócio, uma arte que inspira e ele não faz do jeito certinho, ele faz do jeito dele, com a alma, então eu acho muito bonito e por isso que eu me inspiro nele. Você olha uma foto, uma pintura, um desenho dele, você vê vida na imagem, entendeu? Não é apenas uma imagem, ele retrata, tipo, ele puxa o interior daquela imagem, ele tenta mostrar alguma lição, alguma coisa que ele viu ou emitir algum sentimento com aquela imagem. Não tive acesso a esse universo de arte, realmente. Então eu fui aprendendo meio que na prática, né? Teve várias pessoas da minha família, por exemplo, que a primeira vez que entraram numa exposição, entraram na minha. Então, assim, eu não tinha ninguém realmente que me incentivasse por esse caminho. O ambiente recebeu desenhos de obras que foram realizadas no Brasil e no exterior. Todas receberam uma identificação e uma foto do local onde foram feitas. Em outro ambiente, foi feito um cineminha para conhecer a história do artista. O projeto é muito mais que uma exposição, é a realização de um sonho. Tive a sorte de conhecer alguns proprietários de uma empresa de ônibus da cidade de São Paulo. Mostrei para eles a ideia, o conceito, que eu queria levar o meu trabalho, queria levar essa experiência de uma galeria de arte circular, itinerante, para 13 diferentes pontos da cidade, obviamente que enaltecendo e prevalecendo regiões da periferia da cidade, porque justamente os lugares onde eu vivi minha infância, onde eu nasci, então tenho muita gratidão por essa área da cidade. E aí eles atenderam a minha solicitação, cederam o ônibus, então foi excelente, porque eu consegui fazer essa transformação no espaço e agora está concretizando um sonho, sim. Que legal, né? Muito Belo colorido, trabalho, né? hein? Não, e o legal das obras do Cobra é que são muito icônicas. Você olha para uma pintura dele e você sabe que é dele, né? Sim. Impressionante. Bom, não temos mais tempo, ficamos por aqui. Nós voltamos amanhã às 8h30 da manhã. Uma ótima tarde para você e até lá.